Julian vai descobrir o que o homem que Alexandra escuta quer dela e descobrirá a identidade do homem. Alexandra vai desenhar o rosto do homem e todos perceberão que, na verdade, é alguém que já apareceu na novela. Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Julian fará uma nova sessão com Alexandra e descobrirá que a voz que fala com ela quer que Alexandra faça uma coisa para ele poder seguir seu caminho de paz. Julian pedirá apoio a Eduardo e afirmará que o amor dele fará Alexandra ficar forte e descobrir o que a voz quer. Durante mais uma sessão, Alexandra conseguirá desenhar o rosto do homem, e Agnes e Adelaide ficarão em choque ao reconhecê-lo. Eu conheço ele. Meu Deus, não pode ser real. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e comente sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer quando Julian se encontra com Alexandra para uma nova sessão. Decidido, ele pergunta: Está pronta para se libertar dessa voz? Para se curar? Nervosa, Alexandra responde: Eu não sei. Ele está ficando cada vez mais forte. Eu não consigo parar de ouvi-lo. Julian diz: Mas é por isso que estou aqui, para te ajudar a se livrar dele. Nair questiona: Você sabe o motivo dela ouvir essas vozes, doutor? Antes, eu realmente achava que ela tinha algum problema. Mas ultimamente, a Alexandra tem dito coisas que me fazem arrepiar. Coisas sobre minha vida que eu nunca tinha contado para ela. A esposa de Eduardo garante: Foi a voz que me disse. Julian pergunta: E a voz está falando com você agora? Ela responde: Não, ele saiu, mas pode voltar a qualquer momento. Julian comenta: Ótimo, porque eu tenho perguntas a te fazer. Surpresa! Alexandra comenta: Perguntas? Mas que tipo de perguntas? Respirando fundo, Julian retruca: Eu preciso começar do começo. Acaso você sentia muita falta de amor? Não sentia? Alexandra responde: Eu ainda sinto falta de amor. Julian diz: Você é muito sensível. A falta de amor atraiu essa voz, que ainda está presa às coisas da terra. Apesar de estar em outro plano, ele também sente falta de amor. Confusa, a Alexandra diz: Uma vez ele me disse que estava procurando a luz, que queria seguir o caminho dele, mas por que eu? Julian responde: Você dá força a ele. Quando você aceitou ouvi-lo e fazer as coisas que ele quer, ele viu que você seria o caminho para ele conseguir o que quer. Você não pode deixar que ele vença, senão você ficará mais distante da cura. Ainda mais nervosa, Alexandra questiona: Mas o que eu tenho que fazer? Se ele quer alguma coisa, como posso conseguir isso? Julian responde: Se ele não te falou ainda, é porque ele está esperando o momento certo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: há algo que o prende aqui na Terra. E só fazendo o que ele deixou pendente aqui, que ele poderá seguir em paz. A Alexandra diz: Eu vou fazer o que você quer. Eu vou fugir do chamado dele. Julian retruca: O caminho não é esse. Se você o ignorar, ele pode arrumar meios de chamar a sua atenção novamente. O que você precisa fazer é direcionar tudo aquilo que você fala. Confusa, a Alexandra questiona:
De que maneira? Julian responde. Tente descobrir o que ele quer. Depois nós conversamos sobre isso. Uma coisa de cada vez. Ele segura a mão da moça e fala: Eu estarei por perto para te ajudar, mas isso só você poderá conseguir. Assim que sai de casa, Julian se encontra com Eduardo, que pergunta: Como foi a sessão? O médico responde: Eu não vou mentir. A Alexandra disse que a voz está ficando mais poderosa, e isso me preocupa. Mas a instruí para descobrir a maneira dela se livrar dessa voz. Preocupado, Eduardo questiona: O que eu posso fazer para ajudar? Julian responde: Fique perto dela. É o melhor que pode fazer. A falta de amor é o que dá voz àquela voz. Mostre a Alexandra que você a ama. Assim, ela ficará mais forte e descobrirá somente o que é necessário. Assim que entra em casa, Eduardo comenta: Alexandra, o Dr. Julian está preocupado com você e... Ela o interrompe e fala: Eduardo, fica comigo, fica. Nervoso, ele diz: Eu não posso, eu tenho meus compromissos. Nair retruca: Doutor, deve dedicar mais tempo do seu dia à sua mulher. Se quer que ela melhore, ela precisa do seu apoio. Ao se lembrar do que Julian disse, Eduardo abre um sorriso e fala: Está certo, eu fico. Eu ficarei até você adormecer. Sentindo-se mais amada, a Alexandra abraça o seu marido e se sente mais forte do que antes. No dia seguinte, Julian vai procurar Eduardo e comenta: Eu vim saber como a Alexandra passou a noite. Eduardo fala: Bem, ela nem comentou sobre estar ouvindo a voz. Eu acho que você está certo. O amor pode curá-la. Respirando fundo, Julian retruca: Só existe uma maneira de curar a Alexandra. Ela é muito sensível, por isso a voz a escolheu. Bem, ela deve aprender a lidar com ele. Por isso, preciso de você. Surpreso, Eduardo questiona: De mim? Julian responde: Ela o ama. Se você estiver por perto, os melhores sentimentos dela virão à tona. Para lidar com essas coisas, é preciso de muito amor, como você mesmo disse. Mas você hesita. Pode ter passado a noite com ela ontem, mas passa a semana longe. A Alexandra não merece isso. Eduardo diz: Eu não nego que tenho experiências com essas coisas. Eu sinto medo. Me sinto impotente. Julian afirma: Isso é normal. Todos nós sentimos isso, inclusive eu. Mas a diferença entre nós é que estou disposta a ajudar a Alexandra. E você também tem que estar. Percebendo que ele está certo, Eduardo questiona: O que eu preciso fazer? Julian responde: Eu tenho um plano para livrar a Alexandra dessa voz. Mas você tem que comparecer à próxima sessão. Eduardo garante: Eu vou, mesmo que eu não acredite totalmente nessas coisas de outro mundo. Julian afirma: Acho que na próxima sessão você acreditará. À noite, quando Julian está se arrumando, Agnes pergunta: Vai sair? Ele responde: Sim, eu preciso fazer mais uma tentativa com a Alexandra. Adelaide questiona: Como assim? Julian responde: A voz que a Alexandra ouve procura por algo, mas o que ele diz a Alexandra é confuso e ela fica agitada. Isso faz com que a voz diga coisas que não são parte de sua missão, digamos assim. Confusa,
Agnes pergunta: Missão? Sabina responde: A voz precisa de um caminho para seguir a luz. E esse caminho depende de algo que ele deixou para trás, aqui na Terra. Adelaide comenta: Ele ainda está apegado à matéria. E o que pensa em fazer? Julian responde: Eu vou tentar ensiná-lo a falar com ele, a controlá-lo, a auxiliá-lo ao invés de fugir dele. Interessada, Adelaide questiona: Auxiliar? Julian responde: Sim, auxiliar esses espíritos a encontrarem a luz. Talvez seja a missão da missão. Ainda mais interessada, Adelaide pergunta: Posso acompanhá-lo? Julian responde: Claro, será um prazer. Assim que chegam na casa de Eduardo, Adelaide comenta: Eu pedi para vir e ajudar na sessão, mas se não se sentirem à vontade, eu posso ir embora. Alexandra diz: Não, a senhora tem um bom coração. Eu quero que fique. Eduardo, estou contente por ter vindo. Eu sei que não acredita nessas coisas, mas está aqui comigo. Ele afirma: Se é para o seu bem, eu faço questão de estar presente. Julian chama a atenção por todos e fala: Vamos todos nos sentar na mesa, rezar e deixar as coisas acontecerem. Alexandra questiona: O que vai acontecer? Julian responde: Você vai atrair a luz, para que você ajude a voz a encontrar o seu caminho. Nervosa, Alexandra questiona: Mas eu sou tão fraca. Julian garante: Com todos nós aqui te ajudando, você se tornará forte. Logo em seguida, Julian convida todos a rezarem juntos e após terminar, ele fala: Alexandra, deixe sua mente limpa. Os pensamentos vêm e vão, mas você não se fixará em nenhum deles. Alexandra questiona: E se a voz vier? Julian responde: Nós estaremos aqui. Sabina comenta: Eu também escuto vozes como você. Não tenha medo. Se tudo der certo, hoje você aprenderá a controlar o seu dom, como eu controlo. Sinta amor no coração. O amor é o sentimento mais forte. A Alexandra encara Eduardo e pergunta: É por amor que está aqui? Ele responde: Sim, é por amor. A Alexandra abre um sorriso bobo e se sente preparada. Com os olhos fechados, Alexandra respira profundamente algumas vezes e comenta: Estou escutando a voz. Julian questiona: Diga a ele o que você quer. Alexandra cochicha e Julian questiona: O que ele disse? Alexandra responde: Ele quer vingança. Todos ficam surpresos e Julian questiona: Que tipo de vingança? Contra quem? Alexandra responde: Ele me disse que é contra a Cristina. Em choque, Adelaide questiona: É contra minha neta? Mas por quê? Alexandra responde: Ele disse que a Cristina o enganou. Teve um caso com ele. Mandou ele se separar da esposa, mas depois o abandonou. Por causa disso, ele perdeu o emprego e sua carreira. Todos ficam ainda mais confusos e Adelaide comenta: Eu acho que estou reconhecendo essa história. Julian questiona: Você consegue desenhar o rosto desse homem? A Alexandra pega uma folha de papel, se concentra e quando o rosto do homem aparece em sua mente, ela o desenha. Ao ver o rosto do homem,
Adelaide fala: Meu Deus, ele parece o Ciro. Eduardo questiona: o seu motorista? Mas como a Alexandra ouve a voz dele? Adelaide responde: Não é ele, é o irmão. Todos arregalam os olhos e Adelaide continua: Eu me lembro dele contando uma história de seu irmão, que se foi após uma série de desventuras, uma mulher, a separação, o desemprego, o fim de sua carreira. Meu Deus, a Cristina é a culpada disso tudo. Desesperada, Alexandra pergunta: E agora, doutor, o que eu faço? Julian responde: fazer o que ele quer. Precisamos realizar a vingança. Adelaide questiona: Se vingar da minha neta? De que maneira? Julian responde: o segredo revelado é a melhor vingança. O que será feito depois será o que a polícia ou Rafael quiser. Momentos depois, Alexandra, Eduardo, Adelaide, Julian e Sabina aparecem na casa de Rafael. E quando Cristina os vê, pergunta: Que tipo de invasão é essa? Alexandra responde: Eu finalmente descobri o que a voz quer. E ela quer vingança contra você, Cristina. Surpreso, Rafael questiona: o quê? Do que você está falando? Alexandra responde: Quando Cristina era mais nova, ela cortejou um professor quando ela fazia faculdade. Ela fez ele se apaixonar por ela, mas ele era casado. Desesperada, a vilã pergunta: Como? Como que você sabe? Não pode ser. A Alexandra continua: Ela fez esse homem terminar com a esposa e depois o denunciou para a faculdade. O homem foi demitido por se envolver com uma aluna e a carreira dele chegou ao fim. Ele não suportou ficar sem a esposa, sem os filhos, sem a carreira e sem a Cristina. E esse homem era o irmão de Ciro. Todos encaram a vilã com os olhos de julgamento e nervosa, Cristina fala: Não foi bem assim que aconteceu. Vocês não sabem de nada. Furioso, Rafael diz: Eu não acredito que foi capaz de fazer isso com um homem, ainda mais irmão de Ciro. Eu tô tão perplexo que estou seriamente pensando em acabar com o casamento. A Alexandra abre um sorriso e comenta: A voz está me dizendo que ver a Cristina perdendo é o que ele mais queria. É o que ele precisa para ter paz. Logo em seguida, todos vão embora, deixando Rafael discutindo com Cristina. Ao chegar em casa, Alexandra se sente finalmente livre da voz e, emocionado, Eduardo diz: Hoje eu tive orgulho de você. Não perdeu o controle. Conseguiu ser mais forte do que essa voz. A Alexandra diz: Foi por sua causa. Porque você estava perto de mim. Eu me senti segura. Senti uma luz dentro de mim. E agora que estou livre dessa voz, eu sei que tenho você do meu lado. Eu me sinto curada e tão grata. Os dois se abraçam e se sentem mais fortes do que nunca. Que nota essa novela merece de 0 a 10? Coloque sua resposta nos comentários. Está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.